paciente pode caminhar com ou sem ajuda, características de sintomas crônicos, e aqui a gente teve o erro de atuação que era essa aqui. Mas necroses e a chance de necrose de 0 a 15%. E em estado que o paciente já não pode caminhar, características de sintomas agudos, necrose de 20 a 50% e o manejo é seguro. Aqui, no caso da estável, ainda tem continuidade em crises e metástases. Aqui já tem interrupção completa das crises e metástases, o que pode causar danos vasculares. Então, é só. Classificação Stokely por grau. Nesta classificação se traça uma linha em direção, na mesma direção do coelho femoral, e outra que corta a cabeça femoral, a placa fisária. Então, teria uma linha, e a linha que cruza o coelho, e o ângulo é o resultado que se divide em leve, moderado e severo. Leve menor de 30 graus, moderado de 30 a 50 e severo maior de 50 graus. No caso severo, o deslizamento bem marcado e muito mais risco de complicações. Deslizamento posterior. Para ver si es deslizamiento anterior o posterior, vamos a ver en una radiografía AP o en una radiografía lateral. ¿Qué es tu imagen? Aquella, donde se marcan las rayas. ¿Es AP o es lateral? Lateral. Entonces, en una radiografía lateral, yo puedo ver el desplazamiento anterior o posterior. Porque en una AP voy a ver superior o inferior. Y ahí puedo ver anterior o posterior. Muy bien, clasificación de Stokely, tema de examen. Vamos a hacer el tema de examen. Com respeito aos sintomas, dor abdominal, uso e rodilha, a dor na rodilha é preocupante porque você pode confundir e negar um diagnóstico tardio devido a essa dor na rodilha, sendo que é sempre na cabeça. A claudicação, como eu já havia falado, baixa tálgica, essa limitação funcional que nas atividades esportivas e em casos crônicos, geralmente tem de matutino. Tema de examen de sintomas. Em quadro clínico, os principais signos que a gente vê é a claudicação, esse signo que tem no corpo. É um signo de debilidade do glúteo médio e se observa devido à deformidade e deslineação muscular causada pelo desenvolvimento. A pelvis descende hacia o lado oposto que suporta o peso. A posição de rotação externa e ligeira flexão, mobilidade, limitação na flexão e rotação interna no caso de... A rotação interna é o movimento mais limitado e o primeiro a se perder, a rotação interna. Depois, signo de Bremer, que é ao flexionar a cadeira, o paciente ou a extremidade entra automaticamente involuntariamente em rotação externa. Este é um signo patognomônico pela enfermidade. E é tema de examen. Devido à deformidade óssea causada por deslizamento posterior. Para el público. Diagnóstico diferencial, ¿con qué tengo que hacer que esa imagen? No, casi. Que tiene esa posición anti-álgica. Artritis séptica de cadera. Tiene la misma posición artritis séptica de cadera. Abducción, rotación externa, flexión. Bien, seguimos. Bueno, as radiografias, as projeções obrigatórias são pelvis AP, que é uma rotação interna dos lábios, e a lateral, que é
posição de 90 graus e é na mais sensível. A posição lateral é a mais importante, já que descendo o tratamento do ambiente posterior e se visualiza melhor na projeção. Entre os signos, tem copa de lado, que se vê a cabeça como por cima do copo e deslizamento posterior. O ângulo de seu clique, como eu tinha indicado, quando faz a comparação dos dois lados, dos dois quadris, essa diferença, se for maior de 12 graus, é diagnóstico. Tem mais exames. Signos radiográficos em AP, essa linha de Klein, que é quando se traça uma linha em direção do coelho femoral, e esta linha generalmente corta um pouquinho da cabeça do fêmur. Em casos patológicos, ela já corta menos ou nada pela cabeça do fêmur. A altura epifisária, também comparando dos dois lados dos quadris, a diferença de 2 milímetros. Este signo de Bromberg, que é o engessamento epifisário, quando ele está maior a 3 milímetros, também é um sinal. E o signo de Still, que também está aqui, mas a dupla densidade radiográfica, por lá é epífisis, quando ela sobrepõe parte da metáfise. E aqui nesse caso, ela está mais densa por sobreposição. Mais exames. Como já falado, 2 radiografia com standard, 2 projeções obrigatórias. As medições radiológicas específicas, como também já falei, sobre traçar a linha do centro do coelho femoral, a linha perpendicular à placa de crescimento, medir o ângulo entre essas duas linhas, comparar os dois lados e, naquele caso, se for maior a 12%, já é diagnóstico. Esse índice de Redshaft, que seria o índice de cabeça-coelho, e o ratio entre o diâmetro da cabeça femoral e coelho, normalmente está de 1,3 a 1,4, em casos leves a moderados, somente vai estar alterado em casos severos. No caso da tomografia, a TC ela é importante principalmente para identificar se a placa epifisária está aberta ou cerrada e para fazer a planificação cirúrgica em casos complexos. Então, a evolução da deformidade tridimensional, casos quando radiografias são dudosas e principalmente para eleger o melhor tratamento. Dentro das vantagens estão a melhor definição da anatomia, modificação tridimensional precisa, evolução da consultação fisária, como eu falei, se a fis já está aberta ou cerrada, detecção de fragmentos fixos. Das vantagens, maior radiação, custo elevado e não é essencial para o diagnóstico. Em lá, ressonância magnética, as indicações, principalmente com suspeitas de nevrose vascular, em caso procura ver se tem complicações, nesse caso aqui, nevrose. E caso com sintomas, as radiografias não aparecem, também está para ver em ressonância magnética. Os principais signos de nevrose vascular é essa perda do sinal, que é T1, da cabeça femoral, que é um dos tópicos analisados em uma ressonância. A linha de demarcação, esse signo de olhar, que é quando já está com o centro nefrótico. A ausência do real galonino, que esse é o contraste, e esse contraste está ausente quando tem esse caso. E estamos aqui na cabeça. ¿Por qué haces tu diagnóstico de edificio lisos? Com radiografia. Outros estúdios, brevemente, a gamma óssea, que sempre, na maioria das vezes, suspeito de patologia bilateral, e principalmente para diferenciar de outras patologias, quando é preciso fazer um diagnóstico diferencial, a gamografia óssea nos estudos de laboratório e principalmente painel
Critérios diagnósticos. Existem os critérios maiores e os critérios menores, como já vi também. O alinhamento plane está entre os maiores, o deslizamento evidente, projeção lateral, o ângulo de São Wick, maior 2 graus, diminuição da altura divisária. E quando tem dois critérios maiores e um quadro compatível, já é um diagnóstico definitivo. Diagnósticos diferenciais, aqui as meninas vão falar depois de alguns, mas basicamente o ponto-chave para diferenciar, caso da força varicogênita, é a deformidade congênita e bilateral. Veja, em caso de fioses, essa deformidade é depois da adolescência, e aqui caso congênita. Desenvolvimento da cadeira, que eu vou falar agora depois, que o principal ponto é a instabilidade articular do tempo. Fratura do coelho femoral, principalmente dá para identificar como antecedente traumático claro, e tumores que têm uma lesão óssea progressiva. Os objetivos do tratamento, então, o primeiro objetivo é prevenir o maior deslizamento da epífise e prevenir essa progressão da deformidade, especialmente em casos agudos e inestáveis. Segundo, que é preservar a viabilidade da cabeça femoral, já que para evitar o compromisso vascular, que pode levar à erosão vascular. Manter e restaurar a função articular e minimizar complicações. Os princípios é uma urgência cirúrgica, como eu falei, e a fixação in situ é o tratamento estándar e geralmente evitar as reduções forçadas, porque aumentam o risco de recurrência. Criterios radiológicos de Manson. Bom, a fixação in situ, que é o se considera o standard ouro, a maioria dos casos de psoríase estável, deslizamento leve e moderado são tratados com fixação in situ. Essa técnica é sempre fixar a epífise em sua posição atual, sem tentar reduzir o deslizamento, evitando assim danhar os vasos que irritam. Então, as vantagens, simplicidade da técnica, baixa mortalidade, alta eficácia, preservação vascular e tempo curto. Desvantagens podem ainda conter uma deformidade residual, nem sempre se trata completamente com a fixação em si. Aqui a fisis já mostra o deslizamento e depois o Então, entrando na osteotomias corretoras, que geralmente são em casos mais severos. Essas cirurgias são indicadas quando a deformidade residual sintomática severa ou algum tipo de atrito secundário e para um tratamento conservador. Quando no caso da fixação in situ não funcionou, vai para a osteotomia. A principal contraindicação é quando existe negrose vascular ativa, porque isso compromete a viabilidade óssea. E nas osteotomias tem a GANS, base do coelho, que é a GAN, e a osteostomia intertrocanteica, como a gente pode voltar aqui. A osteotomia de GANS, também chamada osteotomia periacetubular controlada, ela corrige a rotação, corrige a luxação controlando a rotação. Então, ela corrige posicionando a cabeça femoral. Os resultados são excelentes quando feitos com cirurgiões experientes, mas exigem planejamento preciso e preservação da vascularização da cabeça femoral. Esta imagem, a gente vê o momento da expulsão da cabeça femoral e do colo do fêmur. E que é assim, a osteotomia controlada para funcionamento. A ideia principal é manter a irrigação sanguínea. E a base de coelho, que é também, ela busca
busca uma correlação anatômica direta de deformidade, ou seja, estabelecer o alinhamento original entre o cobre e a cabeça femoral. Por outro lado, é um procedimento com maior risco de necrose vascular, justamente porque a cabeça e o coelho está a maior parte de irrigação e vascularização mais complexa. A osteostomia intertrocantérica, que é a mais comum e mais segura, porque a osteostomia é realizada no trocânter e já não tem tanta vascularização, e as intervenções é mais baixa. Mencionando eso. Esta imagem já mostra o paciente aqui em decúbito e as osteostomias são realizadas geralmente no decúbito lateral para facilitar. Aqui já está o campo aberto para a incisão com identificação dos principais músculos. Aqui não está para ver direito, mas já está para músculos e ligamentos, e eles vão ser. Essas estruturas são extraídas cuidadosamente para evitar os danos musculares. Aqui na primeira imagem mostra a posição inicial do fêmur, que está com a angulação e a cabeça puxada com o coelho inválido, com o ângulo cérvico de avisário reduzido. Essa imagem aqui se trata da linha do corte, onde a região intertrocantérica marcando uma serra e o osteótomo. O objetivo é permitir a rotação controlada da diálise. E na quarta imagem já se vê fixa o osso com placa e tornilhos, assegurando a estabilidade à configuração óssea. Complicações. Lamastemia, na necrose vascular, a forma inestável tem um risco muito maior, de 20% a 50%. É o deslizamento completo, pode estrangular os vasos sanguíneos na cabeça femoral, provocando uma morte óssea. Este é o seu estado que mais compromete a função articular. Também tem lacunosis, que é a destruição do cartílago, que resulta em uma rigidez severa e perda do espaço articular. E a longo prazo, a deformidade residual do coelho femoral provoca pinçamento femoroacetabular. Este choque ósseo acelera a osteoartrite temprana e cadeia a principal sequela em polaridade aguda. E, por fim, os fatores de bom prognóstico, que é o diagnóstico temprano, isolamento leve, menor de 30 graus, a estabilidade da física, tratamento cirúrgico oportuno, geralmente fixação in situ, e a ausência de complicações. Em fatores de bom prognóstico, sempre a educação inestável, deslizamento severo, retraso de tratamento, desenvolvimento da necrose ou do